Masugo é apenas um chato trabalhador de escritório preso na rotina, arruinando sua vida apenas jogando videogame e sem ter uma namorada para se divertir. Mas o que ninguém no trabalho sabe é que Masugo é um cara importante, que tem uma namorada no escritório para se divertir todos os dias. E ele está, na verdade, saindo com Yui às escondidas. Agora, os dois têm que equilibrar sua relação secreta e desajeitada, enquanto tentam não revelar o segredo no meio da bagunça da vida de escritório. Dentro de um prédio de escritórios, duas mulheres estão ocupadas sussurrando, convencidas de que Tanaka das vendas e Yoshio do RH estão secretamente namorando apenas porque trouxeram lembranças iguais duas vezes. Masugo os ouve fofocando e tenta escapar desajeitadamente, mas seu colega de trabalho, Shizuno, o pega e casualmente pergunta o que ele acha de namorar dentro do escritório. Mazengu apenas dá de ombros, dizendo que realmente não tem nenhuma opinião. Antes que eles possam continuar, as fofocas ficam ainda mais altas. Maria, claramente irritada, intervém e pergunta se isso é para ser algum tipo de novela. Shizuno ri e diz que eles provavelmente deveriam voltar ao trabalho. Então Yui aparece claramente irritada, e fala para Masugo que seus recibos foram rejeitados novamente. Masugo calmamente diz a ela que havia um erro de ortografia, o que faz com que ela o chame de perdedor inútil antes de se afastar pisando forte. Mais tarde naquela noite em casa, Yui está toda sorridente enquanto se desculpa por ter sido má antes, dizendo que ela não quis dizer nada daquilo. Masugo diz, "Cale a boca", parecendo exausto. Brinca que pensou que ela estava prestes a terminar com ele, pensando secretamente que eles haviam começado a namorar ontem. Ele acha hilário que, apesar da reputação de brigarem o tempo todo no trabalho, eles na verdade tinham sentimentos um pelo outro e finalmente oficializaram. Enquanto passam tempo juntos, Yui diz que quer muito manter o relacionamento em segredo por enquanto. Masugo sugere que poderiam começar a agir normalmente no trabalho, mas Yui rapidamente recusa, dizendo que é péssima em esconder suas emoções. Ela estabelece 3 regras básicas para eles seguirem. Masugo sugere que eles podem sair em encontros durante os dias de folga, mas ela recusa, dizendo que até isso é arriscado. Ele reclama que pelo menos quer sentir que estão namorando de verdade. Corando, Yui sugere que podem sair usando máscaras para se manterem escondidos. Ela diz que realmente quer proteger seu relacionamento novinho em folha e admite timidamente que seria super embaraçoso se todo o escritório descobrisse. Masugo sorri calorosamente, pensando que a honestidade dela é exatamente o que faz seu coração disparar toda vez. Alguns dias depois, durante a temporada louca e ocupada, um dos caras pergunta se alguém está disposto a fazer uma tarefa no departamento de contabilidade. Yui rapidamente se oferece, animada porque é uma chance de ver Masugo, mas seus colegas de trabalho imediatamente dizem para ela não ir, brincando que ela sempre fala demais quando visita. Sentindo-se um pouco chateada, Yui faz beicinho e resmunga que não vê Masugo há uma semana inteira. Mais tarde, depois do trabalho, Masugo manda uma mensagem para Yui perguntando se ela está livre para falar no telefone, mas ela não responde porque já está dormindo profundamente. Sentindo-se um pouco solitário, ele vai para casa sozinho. No dia seguinte, Shizuno e Masugo entram em um elevador carregando alguns documentos. Shizuno reclama que o início do mês é sempre super cansativo. E Masugo concorda cansado, pensando secretamente que realmente precisa de uma pausa em breve. Do nada, Yui também entra no elevador e Masugo entra em pânico um pouco, tentando com força manter a calma. Enquanto isso, Yui age de forma totalmente tranquila, fingindo que não é grande coisa. Shizuno elogia Yui por ajudar o assistente de direção outro dia e pergunta a Masugo o que ele acha sobre isso. Ele murmura que deveriam ter apenas pedido ajuda ao próprio departamento. Por dentro, Masugo percebe que Yui está agindo de forma muito suspeita e óbvia. Shizuno, sentindo a tensão, diz para ambos serem mais gentis um com o outro já que são do mesmo grupo, mas Yui sorri e diz que nem consegue lembrar o nome completo de Masugo corretamente. Enquanto Shizuno continua a dar lições, Masugo sorri secretamente para si mesmo, achando como Yui tem sido ridiculamente adorável o tempo todo. Quando mais pessoas entram no elevador, Masugo resmunga silenciosamente para si mesmo, desejando que pudessem estar apenas ele e Yui. Eles começam a discutir como de costume, mas quando percebem a proximidade, seguram secretamente as mãos e se sentem instantaneamente melhor. Mais tarde, enquanto Masugo e Yui conversam sobre o próximo encontro no cinema, Yui sugere que comecem a se chamar pelos primeiros nomes quando estiverem a sós, já que agora estão oficialmente namorando. Masugo diz que está bem com isso, mas admite que já está acostumado a chamá-la de Yui. Mesmo assim, Yui insiste dizendo que seria mais especial assim. Mais tarde no teatro, Masugo a chama casualmente de Yui, fazendo-a corar instantaneamente. Mesmo que ela tenha sido quem levantou a questão, ela congela e se recusa a chamá-lo pelo primeiro nome. Masugo, claro, começa a provocá-la, divertindo-se com o quão embaraçada ela fica. Quando se acomodam para ver o filme, Masugo percebe que Yui pode se sentir estranha com isso. Afinal, eles têm se tratado formalmente há 6 anos inteiros. De repente, o filme fica intenso e Yui agarra firmemente a mão de Masugo no joystick. Nesse momento, eles esbarram em um cara que Yui conhece, o Sr. Suzuki, que brincando oferece um jantar para comemorar o reencontro após tanto tempo. Masugo o cumprimenta educadamente, lembrando que Suzuki foi um de seus instrutores durante o treinamento da empresa e também era veterano de Yui na universidade.
No restaurante, Masagu se lembra de ouvir rumores antigos sobre Yui e Suzuki possivelmente namorando por causa da proximidade deles. Durante o jantar, Suzuki menciona que está na cidade para uma viagem de trabalho de um dia e decidiu assistir a um filme por tédio. Masagu continua, dizendo que encontrou Yui antes do filme por acaso, enquanto Yui fica silenciosamente constrangida, já que tecnicamente ela esperou fora do cinema por 2 horas sem assistir a nada. Observando o comportamento desajeitado de Yui, Masagu pensa que, a este ritmo, Suzuki definitivamente vai descobrir que eles estão namorando, mas dá de ombros, achando que não importa muito já que Suzuki é de uma filial diferente. Depois que eles saem do restaurante, Suzuki pisca pra eles e se desculpa por interromper a noite antes de ir embora. Enquanto caminham de volta, Yui, ainda totalmente corada, finalmente consegue chamar Masagu pelo primeiro nome. Mas quando ele brincando se inclina para dar um beijo, ela o rejeita, dizendo que é muito arriscado depois de quase serem pegos. Enquanto espera o trem, Masagu pergunta a Yui se alguém pode ficar desconfiado, já que ela ainda está usando as roupas de ontem. Yui ri e diz que tem uma troca de roupas guardada no armário e que estará bem contanto que ninguém de sua equipe a veja. Durante a viagem de trem, Masagu inesperadamente encontra Maria Morizono, que menciona ter se mudado recentemente para esta área. Mais tarde no trabalho, Masagu suspira para si mesmo, pensando que mais um dia de guardar segredos começou oficialmente. De manhã, Masagu acidentalmente esbarra em Yui novamente, então eles rapidamente fingem ser como de costume e começam a discutir de brincadeira, como normalmente fazem no escritório. Mais tarde, enquanto comia em um restaurante, Masagu percebe que Yui está completamente exausta e pergunta se o novo produto em que ela está trabalhando está quase pronto. Yui murmura que falta só um pouquinho. Masagu diz a ela para não se sobrecarregar, mas Yui sorri e diz que está bem. Finalmente, tudo está se encaixando e seus primeiros ternos estão quase prontos para o lançamento. De volta ao escritório, Yui luta para decidir qual amostra avançar. Um colega sugere que ela obtenha uma segunda opinião de alguém da contabilidade. Então Yui vai procurar Maria e pede que ela experimente as 2 opções. Maria diz francamente que a amostra B funciona muito melhor com o pó. Grata, Yui agradece e pergunta brincando se é verdade que as avaliações de Maria estão fazendo sucesso nas redes sociais. Envergonhada, Maria pede a ela para não espalhar isso. Ao ouvir isso, Yui imediatamente diz que entende como ela se sente, lembrando de como fofocas de escritório podem ser difíceis. Maria fica um pouco surpresa com o quão compreensiva Yui é, e logo elas estão conversando sobre Masaru. Maria comenta casualmente que Masaru é super atencioso e sempre coloca todos os outros em primeiro lugar. Yui concorda em silêncio, pensando que é exatamente essa a razão pela qual ela se apaixonou por ele inicialmente. Ela quase começa a divagar sobre todas as coisas que adora em Masaru, mas Maria interrompe, dizendo que honestamente nunca prestou tanta atenção nele, trazendo Yui de volta à realidade. Mais tarde, Yui alegremente distribui amostras atualizadas com base no feedback da Maria, e até ajuda sua colega Sumi, com algumas tarefas, enquanto no departamento de contabilidade, Masagu leva uma bronca do chefe. Pegando um café depois, Masagu resmunga para si mesmo que o diretor está sendo exigente demais. Seus amigos, Kuromatsu e Tamura, aparecem e quando perguntam o que há de errado, ele apenas despista. Nesse momento, Yui chega, animada e cheia de energia, carregando suas novas amostras e pedindo a sua opinião de todos. Masagu brinca internamente que espera que ela não poste nenhuma dessas avaliações no Twitter, porque isso poderia ser brutal. Depois de provar a amostra e dar um feedback sincero, Yui agradece com um grande sorriso antes de sair saltitante, deixando Masagu sorrindo e se sentindo revigorado, determinado a não ficar para trás dela. Mais tarde, Shizuno conta felizmente a Maria Morizono e Masagu que ela tem uma pequena recompensa planejada para eles, já que eles têm trabalhado tanto ultimamente. Maria pergunta se é algo sério, mas Shizuno ri e diz que só quer levá-los para tomar uns drinks, faz uma eternidade. Masagu concorda facilmente, mencionando que Yui está ocupada na festa de encerramento do seu próprio departamento de qualquer forma. No restaurante, eles encontram o grupo do departamento de planejamento e acabam sentando com Yui e suas amigas. Enquanto todos estão conversando e bebendo, as amigas de Yui começam a falar com Masagu e convidam Sumi, que estava sentado sozinho novamente, para se juntar a eles. Sumi hesita, mas eventualmente aceita, embora claramente não esteja bebendo nada. Logo depois, Sumi recebe uma ligação e se afasta silenciosamente da mesa. As meninas dizem casualmente a Masagu que Sumi ainda não se abriu com elas, pois ele ainda é bastante novo, mas Yui tem o ajudado no trabalho, então ele está começando a se enturmar. Elas continuam elogiando Yui, dizendo o quão confiável e incrível ela é, mas Masagu percebe que Yui parece ter bebido demais esta noite. Depois de um tempo, Yui cambaleia e senta sozinha em um canto, parecendo totalmente exausta. Masagu, preocupado, a segue e pergunta se ela está se sentindo mal. Yui diz fraquinho que está apenas cansada e quer sentar por um momento, mas está muito envergonhada para sair agora e causar uma cena. Masagu gentilmente esfrega suas costas e pede desculpas por ter atrapalhado sua noite. Mas Yui, segurando sua mão com força, acaba adormecendo ali mesmo. Nesse momento, Sumi sai do banheiro próximo e murmura desajeitadamente que ele não podia realmente sair, mas também não queria ficar ali ouvindo. Masagu congela, imaginando se Sumi ouviu tudo. Então Sumi olha entre eles e pergunta diretamente: "Vocês dois estão namorando, não estão?" No dia seguinte, Yui começa a surtar um pouco, preocupada com o que deveriam fazer agora que Sumi sabe sobre o relacionamento deles.
Masagu calmamente diz a ela para não se estressar, Sumi não parece o tipo que espalharia fofocas. Mesmo assim, Yui se preocupa com como isso poderia prejudicar a reputação de Masaru no trabalho, mas Masaru sorri e a tranquiliza dizendo que tudo está bem. Afinal, eles não estão fazendo nada de errado. Mais tarde, no escritório, Shizuno conta a Masaru que o assistente de direção aprovou seu documento logo na primeira tentativa. Durante o intervalo, Masaru vai até Sumi e pergunta baixinho se ele poderia manter o relacionamento deles em segredo. Sumi olha pra ele e pergunta por que eles estão escondendo, afinal, a empresa não tem regras contra namorar. Masaru coça a cabeça e murmura que ele só não quer misturar sua vida profissional com sua vida pessoal. Sumi ri e diz para não se preocupar, ele não estava planejando contar a ninguém de qualquer maneira, especialmente porque sente que deve muito a Yui. Ela o ajudou muito quando ele ainda estava lutando para se estabelecer na empresa. Quando Masaru volta para sua mesa, ele sorri para si mesmo, sentindo-se aliviado que Sumi é um cara tão bom. Ele pensa em quanto ele quer continuar passando seus dias ao lado de Yui, apoiando-a e vendo ela brilhar. Enquanto isso, Yui e sua equipe estão em uma sessão intensa de brainstorming para seu próximo grande projeto. Yui sugere que eles deveriam buscar um design mais luxuoso desta vez para se manterem à frente de seus concorrentes. No entanto, o supervisor deles, Maeda, aponta que a maioria da equipe, incluindo Sumi, votou por um estilo mais clássico. Ouvindo isso, Yui sorri calorosamente e diz que definitivamente levará isso em consideração no futuro. Mais tarde, quando Masaru aparece, Yui corre até ele, preocupada, perguntando para onde ele sumiu. Masaru sorri e revela que saiu para buscar os donuts que ela estava morrendo de vontade de experimentar. Depois de dar sua opinião sobre os doces, Yui agradece com um grande sorriso e volta feliz ao trabalho. Masaru observa ela sair e promete a si mesmo que não ficará atrás da energia dela. Enquanto isso, Masagu diz brincando para Ui que ama donuts tanto quanto ela e oferece uma mordida. Mas em vez disso, Ui de repente o beija. Depois de terminarem o lanche, Ui menciona que houve uma reunião hoje, mas admite que ainda está um pouco nervosa com Sumo. Masagu a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Sumo parece um cara decente e prometeu não contar a ninguém. Durante uma reunião mais tarde, Ui fica novamente atrapalhada, perguntando-se por que Masagu corou ao falar sobre Sumo, e começa a entrar em pânico sobre o quanto Sumo pode saber. Enquanto conversam casualmente sobre donuts, Ui explica apressadamente que uma amiga comprou alguns substitutos, percebendo tarde demais que parecia suspeito. Sumo apenas diz sem rodeios que não se importa. Quando uma das garotas menciona que deveriam coordenar as finanças com o departamento de contabilidade, Ui olha nervosamente para Sumo e ele instantaneamente sabe que isso vai ser uma dor de cabeça. Masagu descobre que está preso substituindo o gerente de seção novamente e leva Yuto com ela, já que ela conhece o projeto de desenvolvimento conjunto. Depois que eles saem, Ui e Sumo ficam trabalhando, e Sumo de repente pergunta se ela não confia nele nem um pouco. Percebendo que tem agido de forma muito óbvia, Ui rapidamente pede desculpas, admitindo que está se sentindo um pouco abalada, já que nunca esteve em uma situação como essa antes. Sumo avisa calmamente que se ela continuar agindo tão suspeita, as pessoas vão descobrir e não será mais problema dele. Ui suspira e admite que ele está certo. Enquanto isso, Masagu vai até o prédio dos arquivos para ajudar Shizuno com alguns documentos e se sente orgulhoso por encontrar o que precisa rapidamente. Mas de repente, ele ouve um grande estrondo de outra sala. Quando ele abre a porta, vê Ui espalhada no chão, cercada por uma enorme bagunça de documentos. Ela explica que o departamento de planejamento foi instruído a limpar os arquivos, por isso ela está lá. Embora ela diga que consegue lidar com isso sozinha, Masagu decide ajudar, pensando que não há problema em deixar de lado a rivalidade de escritório, já que não há ninguém por perto. Ui pede que ele segure a escada firme enquanto ela sobe para limpar. Mas enquanto ela está trabalhando, Masagu não consegue deixar de pensar que ela parece muito indefesa. Preocupado, ele diz para ela descer e fala que ele terminará em seu lugar. Eles começam a discutir novamente até que Ui de repente escorrega, mas Masagu a pega bem a tempo. Eles quase acabam se beijando até que Yuto e sua amiga entram, prontos para ajudar Ui. Mas sinceramente, parecia mais que eles estavam prestes a ajudar a demiti-la. No entanto, eles ficam surpresos ao encontrar a sala completamente vazia, e começam a se perguntar para onde Ui desapareceu. Enquanto isso, Masaru e Ui estão se escondendo silenciosamente atrás de um escudo, com Masaru implorando internamente para as garotas desistirem e irem embora. Caso contrário, ambos estariam encrencados. Felizmente, depois de não encontrar ninguém, as meninas eventualmente desistem e saem. Uma vez que a costa está limpa, Masagu ainda corado, awkwardly lembra Ui que precisam aderir à regra de rivais no trabalho, mesmo quando ninguém está por perto. Alguns dias depois, Shizuno os reúne de forma triste e diz que tem algo a confessar. Ela tira ingressos para jogos noturnos de beisebol, válidos por 3 dias, surpreendendo completamente Masaru. No estádio, Shizuno diz orgulhosamente que também convidou o departamento de planejamento para se juntar, apenas para manter o clima bom, embora Mita não tenha vindo por causa de suas obrigações familiares. Masaru e Ui acabam sentados um ao lado do outro, ambos corando muito. Masaru sorri, pensando que isso parece um sonho se tornando realidade, ir a um jogo de beisebol com sua namorada. Enquanto assistem ao jogo, Masaru explica alegremente as médias de rebatidas para Ui, e torce alto quando seu time marca 2 pontos, dando-lhe um grande high five. Por um segundo, eles congelam, preocupados que alguém possa notar, mas então percebem que toda a multidão está ocupada se divertindo para se importar. Mais tarde, Masaru percebe que Ui realmente não sabe nada sobre beisebol. Ela diz timidamente que não, mas ela sabe que ele realmente adora isso.
Sentindo-se corajoso, Masaru pega na mão dela enquanto voltam para seus lugares e diz que está tudo bem, só por hoje. Quando o batedor acerta um home run, Masaru, tomado pela empolgação, puxa Ui para um grande abraço bem antes de Shizuno pular para se juntar à celebração também. Enquanto se sentam novamente, Masaru ri e admite que não tem ideia do que está acontecendo mais. Ui se inclina e sussurra que eles deveriam definitivamente vir assistir a um jogo juntos novamente algum dia. Mais tarde, enquanto Ui e suas amigas estão fazendo compras para o almoço, ela avista o produto delas na prateleira de uma loja, mas seu sorriso desaparece quando percebe que ninguém está comprando. Enquanto isso, Shizuno, ao descer de um trem, encontra um colega de trabalho e para conversar um pouco. Após uma breve conversa, Shizuno diz que tem coisas a fazer e se despede. Ela segue para um café aconchegante, pensando sobre o quanto gosta de conversar com as pessoas, mas só porque ter tempo sozinha lhe permite realmente apreciá-lo. Enquanto estava sentada lá, uma cliente entra e, para sua surpresa, é o Sumo. Ela o convida a sentar-se e Sumo pede desculpas por interromper seu momento de tranquilidade. Shizuno, um pouco sem jeito, brinca que poucas pessoas conhecem este café escondido, então chama a garçonete para que possam fazer seus pedidos juntos. Ao sair, Masagu esbarra em Yui e pergunta se algo está errado, já que ela parecia um pouco estranha durante a ligação. Yui desconsidera com um sorriso, dizendo que ela só tem trabalhado muito tempo extra ultimamente. Masagu acha que é porque é a semana agitada de almoço deles. Enquanto isso, quando finalmente pegam algo para comer, Shizuno tenta iniciar uma conversa entre ela e Sumi. O clima continua super estranho, e Sumi eventualmente diz que ela não precisa forçar. Ele realmente prefere sentar sozinho em cafés, como um esquisitão. Shizuno, animada, diz que ela é exatamente assim e brinca que vai começar a trabalhar e ignorá-lo a partir de agora, com o que Sumi concorda alegremente. Depois de terminar sua refeição, Sumi decide sair primeiro, agradecendo a Shizuno por ao menos tentar conversar, já que até agora ele só a tinha visto totalmente bêbada. Surpresa, Shizuno se senta novamente, se perguntando se ela foi realmente tão constrangedora. De volta ao trabalho, Yui fica cada vez mais frustrada ao ver que ninguém está sequer revisando seu produto, e as vendas também não estão indo bem. Sumi passa para entregar a planilha de entrada de dados, e Yui resmunga internamente, perguntando se o gerente de seção sequer se lembra do lançamento iminente do seu produto. Mais tarde, Yuto se aproxima e oferece a Yui algumas amostras de chocolate que está distribuindo. Yui recusa educadamente, mas quando Yuto insiste, Yui perde a paciência e diz em voz alta que já disse não. Chocado, Yuto rapidamente se desculpa, e Yui percebe que foi dura demais sem querer. Naquela noite no apartamento de Masagu, ele percebe como Yui parece sombria. Ela desabafa toda a sua frustração acumulada, perguntando com raiva por que ninguém se importa com seu trabalho árduo, ou por que seu projeto não está recebendo nenhuma atenção. Ela admite que não queria reclamar, mas se sente completamente presa, perdida e derrotada. Quando as lágrimas começam a se formar em seus olhos, Masagu pergunta gentilmente se isso é realmente tudo, e a lembra que é perfeitamente normal se sentir assim às vezes. Ele diz a ela que está tudo bem ficar chateada e que ela não deve guardar isso pra si. É melhor ser sincero sobre o quanto dói às vezes. Mais tarde, enquanto Yui está fazendo compras para Yuto e Yukiko, ela felizmente vê um grupo de estudantes comprando seu produto. Animada, ela rapidamente volta para o escritório para compartilhar as boas notícias. Durante o almoço, Yuto e Yukiko se sentam com ela e conversam sobre como também estão tendo dificuldades para conseguir materiais. Enquanto estão conversando, Yui ouve algumas meninas próximas mencionando Masagu. Ela se lembra de manter a calma e não reagir sempre que ouve o nome dele. Mas enquanto ela escuta mais atentamente, ela percebe que as garotas estão exagerando nos elogios e fica chocada, se perguntando se Masagu pode realmente ser popular entre outras mulheres. O pensamento a atinge com força. Talvez ela tenha se sentido um pouco confortável demais ao redor de Masagu ultimamente, e não esteja sendo cuidadosa o suficiente como namorada dele. Mais tarde, na casa de Masagu, ele percebe que Yui está agindo de forma um pouco estranha e pergunta a ela o que está acontecendo. Ele gentilmente segura suas mãos e diz para ela simplesmente falar o que está em sua mente. Depois de ouvir suas preocupações, Masagu declara sem rodeios que não há como ele ser popular com as garotas. Yui rebate, dizendo que do ponto de vista dela, tudo o que as garotas disseram sobre ele é absolutamente verdade. Masagu apenas ri, dizendo que honestamente não é grande coisa. As pessoas falam assim sobre ele o tempo todo. Corando um pouco, ele a tranquiliza dizendo que ela é a única que ele vê, chamando a si mesmo de total gigachad só pra ela. No dia seguinte, no trabalho, Yuto verifica com Yui, perguntando se ela está bem, já que parece um pouco cansada. Yui rapidamente coloca um sorriso brilhante e diz que está bem. Mais tarde, aquelas mesmas garotas de antes entram no elevador e começam a fofocar sobre Masagu novamente. Mas dessa vez, Yui sorri pra si mesma, percebendo que na verdade é meio bom ouvir as pessoas falarem coisas boas sobre o namorado dela. Masagu inesperadamente entra no elevador, e as garotas imediatamente começam a puxar conversa com ele. Elas perguntam o que ele costuma fazer em seus dias de folga, e Masagu casualmente diz que apenas passa seu tempo livre com sua namorada, surpreendendo a todos. Depois que ele sai, Yukiko diz pra Yui que não fazia ideia de que Masagu tinha uma namorada, e admite que ele é realmente um cara legal. Mais tarde, Masagu menciona que vai começar suas férias de verão amanhã, já que o Obon está chegando e o escritório é bem tranquilo com folgas. Maria Morazono compartilha que está planejando uma viagem para Nagoya usando um passe de trem e pergunta a Shizuno se ela vai tirar folga também. Shizuno ri e diz que não está planejando nada agora, ela está guardando suas férias para o outono, já que tudo fica muito lotado durante o verão.
Há um mês, Masagu e Yui se envolveram em uma discussão animada sobre se deveriam fazer sua primeira viagem para Hokkaido ou Okinawa. Enquanto caminhavam para casa, Masagu sorriu e disse que o momento parecia um pouco nostálgico. Ele apontou que, como é temporada de tufões, ir para Okinawa é um pouco arriscado. Eles poderiam facilmente ficar presos. Yui, sempre otimista, desconsiderou suas preocupações e disse que tudo ficaria bem. Ela insistiu que a primeira viagem deles precisava ser algo realmente especial, e Masagu riu, dizendo que não precisava ser em Hokkaido. Ele só queria relaxar em uma fonte termal como um verdadeiro homem. De preferência, alguém que tenha um Tesla. Ainda discutindo, Masagu disse que honestamente não se importava para onde iam, desde que pudessem ficar juntos. Yui, um pouco irritado, perguntou se ele realmente se importava com a viagem. E ele, corando, repetiu que tudo o que ele queria era um banho de fonte termal privado. Ouvindo isso, Yui sugeriu que eles fossem a uma pousada famosa em Yamanashi. Parecia o meio termo perfeito. Avançando para hoje, Masagu está contando a Maria Morizono e Shizuno que ele está indo para Yamanashi visitar seus pais. Enquanto isso, de volta ao escritório, Yui termina seu trabalho e recebe uma mensagem de Masagu, que já está fazendo as malas e se preparando para sair. Nesse momento, Mita entra com más notícias. O estoque de pré-venda ainda não foi entregue. Após uma rápida correria, Mita diz que Yui e Yukiko terão que ficar e fazer hora extra para resolver as coisas. Enquanto trabalha até tarde, Yui sente uma forte dor no peito. Embora saiba que Masagu sorriria e a perdoaria se ela tivesse que cancelar, ela não suporta a ideia de decepcioná-lo. Ela aperta os punhos e diz a si mesma que vai terminar tudo hoje à noite. Não importa quanto tempo leve. Nesse momento, a equipe de suporte no local chega como heróis, prontos para ajudar e garantir que tudo seja concluído. Mais tarde, depois de finalmente terminar seu trabalho, Yui pega o trem e começa a caminhar para casa. Do nada, Masagu aparece, segurando gentilmente sua mão e perguntando por que ela não respondeu a nenhuma de suas mensagens. Yui rapidamente se desculpa, explicando que precisou fazer horas extras inesperadas. Aliviados, eles caminham felizes para casa juntos, animados para finalmente se prepararem para a tão esperada viagem. Enquanto isso, em um café, Sumi se senta em frente a Shizuno. Ela pergunta casualmente por que ele não saiu de férias como todo mundo. Sumi encolhe os ombros e diz que tudo está muito lotado agora, então ele planeja tirar um descanso mais longo e tranquilo no outono. Ao ouvir isso, Shizuno sorri calorosamente. Enquanto desfrutam de sua comida, ela ri e admite que mesmo sem ter planejado, Sumi de alguma forma se tornou parte regular de sua rotina matinal. Masagu e Yui estão felizes compartilhando um bolo de gota de chuva quando Yui pergunta se ele realmente está bem em vir para Yamanashi para a viagem deles. Masagu sorri e diz que está tudo bem. Mesmo sendo daqui, ele não passou muito tempo explorando a região. Enquanto estão relaxando, uma menina se aproxima e Yui o tranquiliza dizendo que tudo bem agir naturalmente, afinal estão de férias. Do nada, um repórter local pergunta se eles estariam dispostos a responder algumas perguntas. Completamente envergonhada com a ideia de estar na câmera, Yui fica muito vermelha e foge sem dizer uma palavra. Depois, enquanto continuam passeando, Yui tenta se defender, dizendo que eles teriam tido um grande problema se alguém da empresa os visse. Masagu ri, e lembra ela que era apenas um pequeno segmento para a TV local, nada sério. Eles param em um campo de girassóis deslumbrante e aproveitam a vista com felicidade, quando Masagu de repente se inclina e a beija. Ele então menciona uma lembrança do acampamento de treinamento do terceiro ano, a vez em que todos dormiram demais. Ele ri, dizendo que eles estavam até discutindo durante o treino naquele dia. Foi um verdadeiro caos. Yui, confusa, pergunta por que ele está pensando nisso de repente. Masagu fica um pouco vermelho e murmura que isso simplesmente veio à cabeça. Ele se lembra de como, na festa daquela noite, depois que todos desmaiaram de bêbados, os dois ficaram para trás para limpar juntos. Yui reclamou de como as tradições da empresa eram ridículas, mas depois sorriu e disse que estava feliz que ele estava lá com ela, surpreendendo-o completamente na época. Nesse momento, Masagu admite que foi quando percebeu que estava apaixonado por ela. Eles passam o resto do dia se divertindo, e enquanto fazem compras, Yui pergunta o que deveriam fazer em relação às lembranças. Masagu dá de ombros e diz que ela pode comprar o que quiser, ele não vai pegar nada para o departamento de contabilidade. Eles encontram uma pequena barraca vendendo uvas frescas, e Masagu revela casualmente que sua família, na verdade, possui uma fazenda de uvas nas proximidades. Yui, surpresa, pergunta se ele vai visitá-los, mas ele diz que só atrapalharia, já que é época de colheita. Enquanto comem as uvas, Yui pergunta se ele cresceu cercado por essa paisagem deslumbrante. Masagu desconversa, dizendo que para ele não é nada de especial. Yui sorri e diz que adora Yamanashi e espera que possam voltar aqui novamente algum dia para compartilhar a mesma vista juntos. No último dia, Yui sorri e diz que está pronta para voltar ao trabalho a partir de amanhã, sentindo-se orgulhosa de terem aproveitado ao máximo a viagem. Masagu pergunta se ela já está pensando em seu próximo projeto, e Yui diz confiantemente que ainda há toneladas de ideias que está ansiosa para experimentar. Quando ela devolve a pergunta para ele, Masugo começa a dizer que as coisas provavelmente continuarão as mesmas, mas então ele hesita e murmura que talvez seja a hora de ele se desafiar também, como almejar uma certificação mais elevada. Yui se anima e diz que isso é incrível, então brinca que deveriam estabelecer uma meta para o próximo ano, e quem não alcançar terá que pagar o hotel da viagem e basicamente ficar na falência para o resto da vida.
Ambos riem, selando o acordo bobo mas sério. De volta ao escritório, Maria Morazono distribui souvenirs para Masugo e Chizuno de sua viagem a Nagoya, mas se recusa a mostrar fotos, dizendo que já estão nas redes sociais. Mais tarde, ela vai até a mesa da Yui para dar alguns souvenirs também, incluindo alguns de Yamanashi. De volta, Maria conversa com Masugo, contando a ele sobre tudo que Yui compartilhou animadamente sobre sua viagem. Ela pergunta se Masugo já visitou os lugares que Yui mencionou, mas ele rapidamente diz que esses lugares estão muito longe da casa dos pais dele. Maria ri, observando como Yui não conseguia parar de falar sobre a viagem, então ela deve ter se divertido muito. Eles concordam em dar o seu melhor a partir de hoje, e voltam ao trabalho. Mais tarde, Yui pergunta a Masugo como estão indo os estudos dele. Ele admite que é bem difícil no geral, mas está fazendo progressos lentos. Ele pergunta sobre os projetos dela, e Yui diz que está basicamente começando do zero com sua estratégia de marketing depois de descobrir o que deu errado com seu último produto. As vendas ainda não estão ótimas, mas ela está determinada a usar o que aprendeu e seguir em frente passo a passo. Depois, Yui sai com Mita para uma reunião com o novo departamento de negócios, embora Mita resmungue que ele não é exatamente um fã do chefe deles. Quando entram na sala de reuniões, encontram Hiromi Kiribayashi, o novo chefe de departamento, estoico e ligeiramente intimidador. Depois de folhear a papelada, Kiribayashi aponta diretamente que o fluxo de trabalho da equipe de planejamento é muito mais complicado do que deveria ser. Ele sugere eliminar uma etapa desnecessária, explicando que deseja uma equipe capaz de pensar de forma independente, em vez de ficar presa a um processo rígido. Yui fica surpresa, mas não consegue deixar de admirar como ele corta com confiança as bobagens habituais do escritório. Depois que Mita sai, Yui se vê sozinha com Kiribayashi, que pergunta casualmente se ela já pensou em se juntar à equipe dele. Ele diz que ouviu coisas boas sobre ela e menciona que ainda estão recrutando novos talentos. Yui, nervosa, murmura que ainda não lançou um produto de grande sucesso. Kiribayashi concorda calmamente, mas acrescenta que o doce de chocolate dela foi na verdade um projeto fantástico. Ele explica que, embora possa ser difícil para ela conseguir a aprovação de grandes projetos no antigo departamento de planejamento, ela provavelmente prosperaria se transferisse para a equipe dele. Depois, Yui visita a nova loja de departamentos da marca com Masugo, e fica impressionada ao ver como está cheia, mesmo em uma noite aleatória de dia de semana. Experimentar os doces lá deixa ela impressionada com o quão bom tudo é, e enquanto eles vão para casa, ela murmura baixinho que ainda está maravilhada com o quão impressionante Kiribayashi realmente é. Ela admite que juntar-se ao departamento dele seria uma chance incrível para sua carreira, mas no fundo, seu sonho sempre foi vender seus próprios doces através do departamento de planejamento. Agora ela está presa, se perguntando se realmente é certo simplesmente se afastar de seu objetivo original tão facilmente. Masugo percebe que ela está preocupada e a interrompe, dizendo para ela pensar cuidadosamente sobre o que realmente deseja, porque isso pode ser um ponto de virada importante para o seu futuro. Enquanto continuam caminhando, ele a lembra gentilmente que não pode tomar todas as decisões por ela. Mais tarde, enquanto Yui se dedica ao trabalho, ela reflete sobre o quanto está sob pressão por causa de sua posição e responsabilidades atuais. A proposta que ela enviou ao chefe de seção ainda está passando por revisões, e ela tem certeza de que ele apenas lhe dirá para priorizar os projetos da equipe em vez de suas próprias ideias por enquanto. Ela se pergunta se pular para a equipe de Kiribayashi a deixaria escapar de todos os obstáculos intermináveis que está enfrentando agora. Na manhã seguinte, ela fica surpresa ao encontrar um e-mail de Kiribayashi esperando por ela. Ele enviou todos os materiais do grupo de estudo que eles discutiram. Yui percebe que poderia aprender muito com ele, o que significa que ela terá que tomar uma decisão em breve. Mas antes que ela possa pensar nisso, ela ouve um problema com o cronograma de produção e percebe instantaneamente que é seu erro. A gerente de seção a chama de lado, lembrando-a que ela precisa focar no trabalho da equipe, não apenas em seus projetos pessoais. Sentindo-se abatida, Yui concorda e se afasta, tentando não mostrar o quanto está chateada. Yudu e Yukiko a animam, dizendo para ela não deixar isso estragar seu humor, e Yui força um pequeno sorriso. Por dentro, no entanto, ela se sente frustrada, perguntando-se se deixou se levar só porque alguém importante como Kiribayashi a notou. Ela se culpa, pensando que está estragando tudo. Mais tarde, quando ela aparece no lugar do Masugo, ela o abraça sem dizer uma palavra. Aconchegados juntos, ela eventualmente confessa que estava tão sobrecarregada por suas decisões e pressão que cometeu erros e acabou decepcionando as pessoas. Masugo apenas ouve pacientemente e diz a ela que está tudo bem, porque o importante é que ela está tentando e pensando por si mesma, não apenas desistindo. Enquanto caminham para casa, Yui diz que se sente muito mais clara agora depois de falar com ele. Masugo admite calmamente que ele mesmo nunca mudou de departamento, então ele não sabe exatamente como ela se sente, mas ele lembra a ela que aconteça o que acontecer, ela é quem precisa escolher seu próprio caminho. E se ela alguma vez se sentir afundando novamente, ele promete que ela sempre pode procurá-lo. De volta ao trabalho, Kiribayashi diz a Yui que mesmo que ela esteja um pouco atrasada, ela ainda deve enviar sua ideia porque ideias são preciosas, não importa o que. Yui tenta protestar, mas percebe que é a mesma coisa de novo. Ele a empurra sem se preocupar com os sentimentos dela. Ele diz sem rodeios que não há vantagem real em sempre jogar pelo seguro e pergunta se ela está apenas com medo. Irritada, Yui passa por ele, pensando que ele realmente tem uma maneira de cutucar suas inseguranças sem adoçar nada. Animada, Yui se dirige ao gerente de seção e pede para ele apresentar sua proposta, declarando com confiança que pode lidar tanto com o trabalho de sua equipe quanto com seus próprios projetos ao mesmo tempo.
Após um momento de hesitação, o gerente diz que terá que reorganizar algumas de suas tarefas e pergunta se ela está de acordo em assumir qualquer coisa que vier em seu caminho. Sentada novamente à sua mesa, Yui diz a si mesma que, se realmente quer realizar seus sonhos, terá que lutar por eles, não importa o quanto seja difícil. Na manhã seguinte, Yui pede desculpas a Kiribayashi por ter sido rude no outro dia. Kiribayashi ignora e pergunta se ela o chamou para dar sua resposta sobre a transferência de departamentos. Yui acena com a cabeça e diz que decidiu recusar a oferta. Ela quer ficar na divisão de planejamento por enquanto e se concentrar em criar suas próprias suítes originais. Ela murmura que ainda não atingiu seus objetivos, mas depois o surpreende perguntando se ainda poderia participar das sessões de estudo do departamento dele. Ela admite que provavelmente está pedindo demais, mas graças a ele, percebeu que o sucesso só vem quando você se esforça e corre atrás. Ela se entusiasma sobre quão incríveis foram os materiais que ele compartilhou e promete que, se participar das sessões, definitivamente criará um produto best-seller algum dia. Kiribayashi sorri, entendendo de onde ela vem, e diz que ela pode começar a se juntar a eles na próxima sessão. Ele admite que não é obrigado a ajudar alguém de fora do seu departamento, mas diz que tem suas próprias razões. Ele vê isso como um investimento no potencial dela. Yui fica radiante e agradece a ele com gratidão. Mais tarde, Masugo diz a Yui que eles deveriam tirar um tempo para recarregar enquanto relaxam na sauna. Durante os feriados, enquanto Masugo espera por Yui, ele recebe uma mensagem dizendo que ela está atrasada. Com 1 hora para matar, ele entra em uma loja de yakitori para um lanche rápido e acaba assistindo a um segmento de notícias sobre caminhadas. Ele se pergunta brevemente se Yui gostaria de fazer caminhadas também, mas rapidamente se lembra de que era para ser seu tempo sozinho. Perto dali, alguns caras do escritório estão reclamando de suas esposas, e Masugo começa a se perguntar se um dia ele se tornará um deles. Então ele se pega pensando em Yui, e dá uma risada, percebendo que nunca poderia falar mal dela assim. Quando a esposa de um dos homens liga e ele imediatamente vai embora, seus amigos brincam que ele é claramente louco por ela. Masugo sorri para si mesmo e pensa que é o mesmo. Mais tarde, Yui aparece e provoca Masugo por estar bebendo sozinho antes de ela chegar. Ela faz beicinho, dizendo que estava animada para brindar com ele, e ele rapidamente se desculpa com um sorriso. Enquanto passeiam por uma decoração de Natal, Yui para olhar os presentes e Masugo percebe que já se passaram 6 meses. Enquanto está no trem, Masugo ouve 2 mulheres fofocando, e isso lembra de que seu aniversário de 6 meses está chegando. Ele nunca se importou muito com aniversários antes, mas agora se pergunta se Yui se importa. No trabalho, ele começa a pesquisar secretamente presentes de Natal e sorri para si mesmo, imaginando a reação de Yui. Maria Morazono percebe seu sorriso estranho e pergunta sobre isso. Então ele casualmente pergunta a ela que tipo de presente a deixaria feliz. Maria acha fofo, mas pergunta por que ele está de repente curioso. De volta para casa, Masugo debate comprar joias, mas se lembra que Yui geralmente não usa muito. Quando Yui sai do banheiro, ele rapidamente esconde o telefone para não estragar a surpresa. Ela pergunta casualmente se ele está livre no domingo, pois quer conferir uma feira de doces, mas Masugo mente, dizendo que precisa estudar para a contabilidade. Mais tarde, Masugo visita nervosamente uma joalheria, percebendo que é a primeira vez que ele mente para Yui. O atendente da loja o ajuda animadamente a escolher, sugerindo gravar nomes em anéis combinados. Masugo concorda, determinado a tornar este aniversário extra especial. Enquanto isso, enquanto Yui e Yudu estão passeando, ela vê Masugo, mesmo que ele tenha dito que estava muito ocupado estudando. Ela decide não confrontá-lo e sai discretamente. Naquela noite, Masugo sonha em apresentar os anéis para Yui. No sonho, ele está esgueirando-se pela casa dela, tentando medir secretamente o tamanho do anel dela. Quando Yui pergunta por que ele está lá, ele alegremente diz que só queria vê-la. Ela brinca, repreendendo-o sobre seus estudos, mas ele insiste que passou o dia todo se preparando, surpreendendo-a. Na vida real, Yui acorda à noite e percebe Masugo mexendo no telefone. Masugo finaliza o tamanho do anel e planeja voltar à loja amanhã. Ele também envia uma mensagem para Yui, pedindo para ela deixar a sexta-feira livre, planejando um jantar para comemorar. No trabalho, Yui resmunga para si mesma que Masugo está definitivamente escondendo algo depois de vê-lo esgueirando-se e mandando mensagens em segredo. Ela fica ainda mais desconfiada quando Masugo manda outra mensagem pedindo para ela reservar a sexta-feira. Mais tarde, Masugo corre de volta à joalheria para pegar as alianças prontas, sentindo-se animado. Ao voltar para casa, Yui de repente aparece atrás dele e exige saber o que ele está escondendo. Masugo entra em pânico, indeciso se deve dar a ela o presente agora, mas se segura. Ele quer que o momento seja perfeito. Quando Yui, chorando, pergunta se ele está planejando terminar com ela, Masugo imediatamente nega e tira o presente. Ele explica que estava preparando uma surpresa para o aniversário de 6 meses. Ele só queria fazê-la feliz. Pedindo desculpas por preocupá-la, ele diz para ela abrir, e Yui fica surpresa quando vê os anéis gravados combinando. Masugo admite que eles não podem usá-los abertamente ainda, mas Yui cora e insiste que vai usar o dela todos os dias. Sentindo-se sobrecarregada, ela pede desculpas por duvidar dele, agradece de coração e diz que o ama. No escritório dela, Yui apresenta algumas ideias ao gerente da seção, mas ele diz que todas elas estão um pouco fora do conceito original. Frustrada, Yui percebe que terá que começar do zero novamente, mas ao olhar para o anel em seu dedo, ela sorri, lembrando como Masugo tinha vendido seu iPhone novinho em folha apenas para comprá-lo para ela.
Antes mesmo que percebesse, estar com ele se tornou algo tão natural, e esse pensamento a deixava incrivelmente feliz. Enquanto Yui sai para almoçar com Yudu e Yukikuse, eles a provocam por sorrir para o anel novamente. Rindo, ela finalmente admite que está saindo com alguém e que ele lhe deu o anel para o aniversário de 6 meses. Elas gritam que sabiam totalmente, e dizem que anéis combinando são adoráveis para um marco como esse, fazendo Yui brilhar ainda mais. Enquanto isso, Masugu é visto no trabalho usando secretamente seu anel combinando em um colar sob a camisa. Ao sair do escritório, Masugu pensa sobre como este será o primeiro Natal dele e de Yui juntos. Eles tinham acabado de comemorar o aniversário deles, então ele se pergunta o que fazer, especialmente porque a véspera de Natal cai em um dia de semana este ano. Ele acha que eles podem simplesmente relaxar juntos no ano novo, mas no fundo, ele sabe que Yui é do tipo que ama eventos especiais. No trabalho, Shizuno reclama que bebeu demais na noite anterior, e Masugu brinca que as festas de bebedeira sempre se multiplicam perto do final do ano. Enquanto isso, Yui se oferece para ajudar Mia com algumas tarefas, já que a correria de fim de ano deixa todos sobrecarregados, mas ela está se virando bem sozinha. Mais tarde em casa, Masugu pergunta se Yui vai ficar lá naquela noite, mas ela diz que tem uma reunião pela manhã e não trouxe roupas extras, brincando que na verdade ela tem uma vida, ao contrário dele. Enquanto se sentam para uma bebida, Masugu pergunta se ela já ouviu algo sobre os resultados do concurso de cookies macios. Yui diz que os resultados devem sair em breve, mas admite que tem se sobrecarregado ultimamente apenas para se distrair. Quando ela pergunta como vão os estudos dele, Masugu responde que a verdadeira batalha começa depois do ano novo, mas ele está pronto para isso. Na manhã seguinte, em um café, Shizuno presenteia Sumi com um CD de edição limitada da banda sobre a qual elas tinham conversado antes, que encontrou na casa de seus pais. Sumi agradece e Shizuno murmura timidamente que é engraçado como seus gostos são parecidos. Ambas sorriem, lembrando dos programas de TV antigos onde as músicas foram exibidas. Shizuno, percebendo o que disse, percebe que acabou de pensar em juntos e rapidamente se desculpa para ficar e trabalhar mais no café. Ela se preocupa se está sendo muito óbvia, afinal, ele é 8 anos mais novo que ela. Mais tarde no trabalho, ela se pega pensando que o sorriso de Sumi é bem fofo, mas se obriga a parar. Shizuno decide ir para casa mais cedo, pensando na festa de fim de ano e vendo todos os casais ao seu redor na rua. Ela se pergunta como Sumi geralmente passa o Natal e diz a si mesma que é melhor ficar longe de se envolver com colegas de trabalho. Ela até promete a si mesma que vai parar de visitar o café diariamente para que não fique estranho entre eles. Sumi percebe que Shizuno não tem aparecido no café recentemente e depois nota que ela também está ausente dos eventos de trabalho. Quando ele vai ao departamento de contabilidade para coletar contribuições para a festa de final de ano, ele se pergunta onde ela esteve. Na festa de fim de ano, Sumi acaba sentando bem ao lado de Shizuno, enquanto Masagu nota Yui sentada bem em frente a ele. Yukiko aponta que todos nesta mesa tinham ido ao jogo de beisebol juntos no início daquele ano. Masagu reflete que muita coisa realmente mudou em apenas 6 meses. Quando um colega pergunta se alguém quer mais alguma coisa para beber, Shizuno e Sumi dizem ao mesmo tempo que querem Ginger Ale, mas Shizuno muda de ideia e pede Shaolong em vez disso. Sumi brinca, perguntando se ela não está com vontade de beber hoje à noite. Enquanto isso, Yuto faz uma pergunta aleatória, pegando Masagu e Yui de surpresa, mas acaba que ela está apenas perguntando sobre a conta de mídia social de Maria Morazono. Masagu fica surpreso ao saber que é realmente verdade. Yuto diz animadamente que a conta online de Maria é realmente popular, embora Maria negue rapidamente os boatos sobre ser recrutada para a televisão. Ao saírem do izakaya, Yuto sugere uma festa de karaokê e todos concordam. Enquanto Masagu canta com todo o coração, Sumi cutuca Shizuno e pergunta se ela quer escolher uma música, mas ela diz para ele ir em frente. Quando uma música da banda favorita de Sumi toca, ele pega o microfone e começa a cantar, deixando Shizuno envergonhada. Ela sai da sala para respirar um pouco, se repreendendo por pensar demais nas coisas. Ela se convence de que provavelmente Sumi não pensa nela dessa forma, mas então Sumi vai atrás dela, preocupado. Ele pergunta se ela está se sentindo bem, já que ela tem agido de maneira estranha ultimamente. Shizuno ignora, culpando todas as festas de fim de ano. Então Sumi, um pouco nervosa, pergunta devagar se ela quer pular a festa depois do evento e sair juntas. De volta à sala de karaokê, Shizuno suspira silenciosamente aliviada, pensando consigo mesma que foi por pouco. Enquanto isso, Yuto e Yukiko convencem animadamente Maria Morazono a cantar enquanto usam um uniforme escolar e Maria participa feliz. Enquanto ela canta, Yui cutuca Masaru e pergunta se ele quer cantar junto, e ele sorri e diz que sim. Na véspera de Natal, Masaru reflete que para adultos trabalhadores como eles, é apenas mais um dia de semana regular, basicamente um empurrão final para terminar tudo antes dos feriados. Assim que ele termina suas tarefas, Shizuno lembra-o de fazer uma pausa, e Maria alegremente diz que há um bolo na sala de descanso. Masaru vai até lá e encontra Yui já lá, trabalhando duro. Quando ele pergunta como ela está, Yui, ainda em modo de trabalho, fala rispidamente para não falar com ela. Masaru fica chateado, e brinca que ela poderia ter dito isso de forma mais gentil, mas ele sabe que ela está super focada. Ele dá de ombros, liga a TV e pega um pedaço de bolo. Yui então confessa que o Natal geralmente parece apenas mais um dia de trabalho para ela, mas este ano parece diferente.
Sorrindo calorosamente, ela pergunta a Masaru quem ele acha que ela deveria agradecer por isso. Quando ela está prestes a voltar ao trabalho, seu telefone vibra. É uma mensagem do gerente de seção, parabenizando-a por vencer a competição de produtos da primavera. Sobrecarregada, ela e Masaru comemoram as boas notícias antes que ele se ofereça para levá-la para tomar um café. Em outro lugar, Shizuno esbarra em Sumi enquanto pega documentos no prédio dos arquivos e reclama internamente sobre a frequência com que isso acontece. Sumi menciona que eles não se veem no café ultimamente e Shizuno explica que está muito ocupada para ir. Sumi diz que estava esperando encontrar ela novamente. Ele queria devolver o disco compacto que ela lhe deu. Shizuno diz nervosamente que eles não deveriam conversar muito no trabalho, preocupada que isso possa gerar rumores estranhos. Mas Sumi apenas dá de ombros, dizendo que não se importa. Ele realmente gosta do seu tempo no café e de vê-la. Corando, Shizuno lembra a si mesma que ele é 8 anos mais novo e seu subordinado, mas ainda assim ela promete enviar uma mensagem quando visitar o café da próxima vez. Sumi dá a ela seu contato e Shizuno se afasta percebendo que está completamente apaixonada por ele. Enquanto isso, Ui, ocupada atendendo um cliente, brinca consigo mesma que Kiribayashi realmente é um chefe exigente. Alguns dias antes, Ui decidiu que queria dar um presente especial de chocolate para Masugu, porque ambos estavam soterrados de trabalho. Ao mesmo tempo, Kiribayashi perguntou se ela poderia ajudar trabalhando no varejo em uma das lojas Dar durante a correria do Dia dos Namorados. Ele explicou que estavam com falta de pessoal e que isso poderia alimentar um pouco sua ambição. Ui concordou, mas só depois de fazê-lo prometer consultá-la sobre sua próxima inscrição na competição da primavera. Em uma viagem de trem, Masugo reflete que seu exame de contabilidade está chegando e Ui está ocupada preparando sua próxima proposta, o que significa que eles não têm conseguido passar muito tempo juntos. Quando ele percebe que seu café usual está fechado, ele procura um novo lugar e fica chocado ao ver Shizuno e Sumi conversando em um café próximo. Ao ver a expressão de Shizuno, ele instintivamente sente que não deve interromper e rapidamente se esconde antes que ela o perceba. De volta ao escritório, Masugu percebe que Shizuno e Sumi parecem estar se dando melhor e debate se deve dizer algo, mas decide não fazê-lo, lembrando-se de que precisa se concentrar nos estudos. Mesmo que ele tente se concentrar, não consegue parar de pensar no que viu. Eventualmente, Sumi, percebendo que Masugu está lutando, faz uma piada e pergunta se Shizuno também tem padrões muito altos. Masugu ri, dizendo que Shizuno é muito mais capaz do que deixa transparecer. Quando ele entrou, ela o repreendeu bastante, mas graças a isso, ele realmente cresceu. Ele acrescenta que ela amoleceu muito recentemente. Sumi sorri e diz que não sabia disso, então admite que tem conversado muito com Shizuno ultimamente, surpreendendo Masugu. Masugu diz que Shizuno é na verdade uma ótima mentora e menciona discretamente que os viu juntos no café e que nunca viu Shizuno sorrir do jeito que ela fez naquele dia. Ao ouvir isso, Sumi cora e Masugu se pergunta se talvez tenha falado demais. Enquanto trabalhava na loja, Ui suspira para si mesma, pensando como é difícil equilibrar seus turnos de meio período com o trabalho do projeto. Maria Morazono passa para pegar alguns doces e menciona casualmente que Masugu tem estudado muito para o exame de contabilidade. Ui sorri, dizendo que embora planejem se ver no Dia dos Namorados, tem sido difícil, já que mal tem tempo para se encontrar ultimamente. Por dentro, ela acha que está fazendo um bom progresso em seu produto de primavera graças aos conselhos de Kiribayashi, e se pergunta se conseguirá ganhar o prêmio Chocolate Radiant. Mais tarde naquela noite, Ui desaba em sua cama após um longo turno, percebendo que ela e Masugu não se falaram por mensagem em 2 dias. Ver casais na loja faz ela se perguntar como seria ter um relacionamento às claras, não escondido como um romance de escritório. Ela balança a cabeça, irritada consigo mesma por até pensar assim, claramente só porque sente falta dele. Agindo por impulso, ela liga para ele só para ouvir sua voz, mas fica aflita e desliga rapidamente antes de se envergonhar ainda mais. No dia seguinte no trabalho, Yukiko pede a Ui para fazer uma tarefa no departamento de contabilidade. Esperando ver Masugu, Ui vai até lá, mas percebe que tem se desencontrado muito ultimamente. Nervosa, ela se pergunta como enfrentá-lo após sua ligação telefônica desajeitada. Mas quando ela entra, Masugu pergunta friamente o que ela quer. Ui aceita de forma desajeitada o documento que ele entrega, imaginando mais uma vez como as coisas poderiam ter sido se o relacionamento deles não fosse um romance secreto no escritório. Quando Ui entra no elevador, Masugu entra atrás dela. Segurando sua mão, ele gentilmente diz para ela parar de olhar e apenas dizer o que está pensando. Corando muito, Ui finalmente admite que sentiu muita falta dele. Mais tarde, no departamento dela, Ui fica feliz ao ver que suas amostras para a competição de primavera chegaram. Ela as distribui para todos, mas percebe que ainda tem que cobrir um turno na loja Dar também. Yukiko se oferece para terminar a papelada por ela, e Ui agradece imensamente. Como é Dia dos Namorados, Ui corre para a loja, surpresa com a grande multidão, até que Kiribayashi ajuda, colaborando sem reclamar. Ver casais aproveitando chocolates juntos dói um pouco, mas Ui rapidamente supera e continua firme. Quando a correria diminui, Kiribayashi agradece Ui por ajudar e oferece a ela um pouco de chocolate como recompensa. Ui recusa educadamente, pedindo desculpas porque está atrasada. Enquanto ela corre, reclama que nem mesmo arrumou o cabelo ou a maquiagem. Não é ideal para um encontro. Quando finalmente encontra Masugu, Ui pede desculpas por estar atrasada e por não ter trazido nenhum chocolate para ele.
Masugo só sorri e diz que está tudo bem. Ele até sugere que ela apenas dê a ele a amostra que ela fez para seu projeto. Surpresa, Yui pergunta se ele está realmente bem com isso. Ele acena com a cabeça, dizendo que a viu trabalhar tanto nelas que parece mais significativo. Emocionada, Yui ri, percebendo que namorar em segredo no trabalho não é tão ruim afinal. Enquanto caminham, Masugo provocativamente pergunta se talvez seja a hora de tornar público o relacionamento deles. Quando Yui congela, ele cai na risada, dizendo que está apenas brincando. Ninguém o leva a sério de qualquer forma. Enquanto isso, Shizuno senta-se com seu círculo de amigos, que a provocam sobre o colega de trabalho que ela apresentou aos seus pais. No escritório, Shizuno lembra Masugo de ir para casa rapidamente e se preparar para seu grande exame, enquanto Maria vai para uma feira de doces. Sozinha, Shizuno se lembra de como Sumi casualmente a convidou para ir a um show com ele. Ela recebe uma mensagem dele dizendo que está ansioso por isso, e diz a si mesma que é apenas sobre o concerto, nada mais. Em casa, Masugo arruma seus materiais para o exame, tentando manter a calma, mas ele não consegue evitar o estresse porque sempre teve dificuldades com provas, e até fracassou na entrevista de emprego. Deitado acordado, ele resmunga que não consegue dormir de jeito nenhum. Então seu telefone vibra com uma mensagem de apoio de Yui, dizendo que acredita nele. Masugo sorri e admite para si mesmo que não teria tentado de novo se não fosse por ela. Brincando, ele pensa sobre quanto tempo e dinheiro ela lhe custou e ainda assim ele não se importa. Ainda bem acordado, ele liga para ela e exige que, se ele passar, ela terá que dividir o custo da próxima estadia no hotel. Yui, rindo, concorda feliz e deseja-lhe boa sorte. Na manhã seguinte, Masugo senta-se para seu exame de contabilidade, enquanto do outro lado da cidade, Shizuno experimenta vários vestidos, preocupada com o que vestir. Mais tarde, ela se encontra com Sumi, e, enquanto começam a caminhar juntas, ele a elogia, dizendo que sua roupa está incrível. Eles guardam suas jaquetas nos armários, e Shizuno sente que cada pequeno momento de hoje é tão precioso que ela poderia explodir de felicidade. Quando a banda que eles vieram ver começa a tocar, Shizuno se pergunta se Sumi só a convidou porque ela é a única pessoa que ele conhece que gosta dessa banda, e secretamente deseja que ele tivesse um motivo mais especial. Após o concerto, enquanto estão voltando, Sumi desvia de um ciclista que vem na direção deles e pergunta casualmente se ela sairia com ele novamente algum dia, já que ele não conhece muitos lugares bons por aqui. Shizuno concorda, mas de repente se lembra de como seu relacionamento anterior terminou com um colega de trabalho que terminou com ela, dizendo que namorar dentro da empresa era muito difícil. Ficando nervosa, ela gentilmente afasta a mão de Sumi e diz que um dia o mostrará por aí, mas decide silenciosamente que não pode deixar isso ficar sério demais. De volta em casa, Shizuno se senta em sua cama, frustrada e confusa. Ela reflete sobre seu passado. Seu ex, um veterano de outro departamento, era 2 anos mais velho que ela. Tê-lo por perto dava-lhe força na época, mas um dia ele abruptamente lhe disse que deveriam terminar, alegando que não conseguia acompanhar sua ambição e que os números decrescentes de suas vendas arrasavam sua confiança. Mais tarde, Shizuno ouviu fofocas no escritório de que Nanayama havia se casado com alguém de fora da empresa. Agora ela diz a si mesma que é melhor deixar as coisas como estão com Sumi, apenas aproveitando o tempo juntos, sem expectativas mais profundas. Ela espera silenciosamente não tê-lo machucado muito ao se afastar. No café, Sumi debate se deve ligar para Shizuno, mas decide não fazê-lo. No trabalho, Masugo conta a Shizuno que seu exame foi bem. Ela sugere felizmente que devem comemorar com Maria Murazono mais tarde, e ele ri e concorda. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Shizuno decide pegar uma bebida, mas para sua surpresa, ela encontra Sumi esperando por ela do lado de fora. Eles acabam indo para um izakaya e, enquanto tomam bebidas, Sumi finalmente conta a ela o que ele quis dizer antes. Ele gosta dela. Ele achou que talvez ela não tivesse entendido no show. Shizuno, envergonhada, agradece a ele e diz que está sinceramente tocada, mas explica que romances no escritório podem ser complicados, especialmente quando se ocupam certas posições. Nervosa, ela bebe mais rápido do que deveria, e Sumi pergunta se ela está bem. Corada e um pouco bêbada, ela brinca que ele não deveria acelerar seu coração mais do que já está. Mais tarde, Shizuno acorda confusa em um quarto escuro. As luzes se acendem. É a casa de Sumi. Ele se desculpa, explicando que ela desmaiou de bêbada e ele não sabia o endereço dela, então a trouxe para casa. Shizuno fica extremamente envergonhada, pedindo desculpas repetidamente. Nesse momento, uma mulher mais velha entra com um copo de água, e Shizuno fica ainda mais nervosa quando Sumi casualmente a apresenta como sua mãe. Apressadamente, Shizuno pede desculpas novamente, mas a mãe de Sumi gentilmente garante que está tudo bem. Enquanto Sumi a acompanha até a estação, ele pergunta nervosamente se sua confissão anterior foi demais. Ele admite que refletiu um pouco enquanto ela dormia. Sumi timidamente revela algo que ela disse enquanto dormia, mas a tranquiliza dizendo que não se aproveitou dela. Envergonhada, mas sorrindo, Shizuno finalmente confessa que gosta dele também e pergunta se ele gostaria de namorar oficialmente. Sumi, sorrindo de orelha a orelha, aceita feliz, pensando que todos os seus sonhos se realizaram. Enquanto continuam andando, Shizuno explica que tem sido tão cautelosa porque seu último romance no escritório terminou mal. Por enquanto, ela sugere que mantenham o relacionamento em segredo, e Sumi concorda imediatamente, dizendo que está apenas feliz por ela estar disposta a confiar nele. De volta ao trabalho, Sumi entrega a Shizuno um documento, e brinca que agora ele entende completamente por que as pessoas preferem manter as coisas discretas quando namoram colegas de trabalho. Mais tarde naquela noite, eles se encontram novamente, e Sumi elogia o quão legal ela parece no trabalho antes de entrelaçar sua mão na dela.
Enquanto isso, Masagu e Yui comemoram os resultados do exame dele. Ele passou. Yui fica emocionada, parabenizando-o calorosamente e sugerindo que devem começar a reservar o quarto na pousada para a viagem. Masagu diz rapidamente para ela cancelar a reserva de uma suíte super luxuosa que custava 100 mil ienes antes que seja tarde demais. Em outro lugar, Masagu toma bebidas com Kuromatsu e Temura. Durante a conversa, Temura casualmente solta a bomba de que ele vai se casar no próximo mês, chocando a todos. Eles o provocam, dizendo que nunca pensaram que algum deles iria se estabelecer, mas Temura orgulhosamente diz que vai se casar com seu amor da escola. Todos levantam um copo para celebrar, rindo e torcendo por ele. Kuromatsu, parecendo um pouco abatido, pergunta brincando se ele vai acabar pagando a conta só porque ele é o único sem boas notícias. Os outros riem e confirmam que, sim, é exatamente assim que vai ser. Kuromatsu suspira dramaticamente, mas concorda de qualquer maneira, afundando-se em derrota enquanto Masagu ri e comenta que a vida continua seguindo em frente, esteja você preparado ou não. No escritório, uma das garotas casualmente pergunta a Masaru se ele é o cara que vai ser transferido para o RH, já que ouviram dizer que deve ser um funcionário do sexo masculino. Vendo sua expressão complicada, Shizuno verifica se algo está errado, mas Masaru desconsidera, dizendo que não é grande coisa. Embora, honestamente, seja definitivamente possível. Ele brinca que talvez não seja a pior coisa ser transferido, mas no fundo, ele não consegue deixar de pensar: acabei de passar no exame de contabilidade e agora não precisam mais de mim. Mais tarde, Yui o alcança e diz pra ele não se preocupar. Rumores sempre começam a circular como loucos nesta época do ano. Ainda assim, ela admite que seria triste vê-lo transferido depois de todo o trabalho que ele teve para se certificar. Ela explica que, de acordo com Sumi, as transferências acontecem bem rápido. Você simplesmente recebe uma ligação do nada e boom, está se mudando. No trabalho, Shizuno diz a Masaru que eles precisam revisar as atribuições de tarefas e pede para ele enviar um e-mail sobre isso. Quando Masaru, hesitante, pergunta se isso significa o que ele pensa que significa, Shizuno acena com a cabeça, dizendo que ainda precisa verificar com os superiores, mas ele deve começar a transferir suas responsabilidades para Maria Morazono pouco a pouco. Mais tarde, Maria quase pede ajuda a Masaru, mas ele sorri para ela e declara que ela é a futura rainha da contabilidade agora. Ele sugere que saiam para tomar drinks em breve, pois ele precisará passar tudo o que tem feito e a janela de transição é super curta. Naquela noite em casa, Masaru admite que ainda não está totalmente convencido disso em seu coração, mas ao contrário do caso de Yui, onde ela foi descoberta, ele não pode simplesmente recusar a transferência a menos que tenha uma razão séria. Determinado, ele decide fazer um guia completo de solução de problemas para Maria, com links e tudo o que ela possa precisar. Enquanto isso, Maria confessa a Shizuno que Masaru tem agido de forma estranha ultimamente, e Shizuno concorda, enquanto Masaru promete internamente deixar o departamento de contabilidade com um histórico perfeito. No departamento de planejamento, Maeda se gaba de ter começado a acampar recentemente e tenta convencer todos a se juntarem a ele algum dia. Mais tarde, Masaru encontra Yui perto das máquinas de venda automática e pergunta com desânimo o que ela acha do clima no departamento de recursos humanos. Quando Yui o provoca por ainda estar obcecado com isso, ele admite que, embora não tivesse planejado entrar em contabilidade a princípio, ele realmente achou que estava fazendo um bom trabalho lá. Ainda assim, ele diz que está pronto para dar o seu melhor, não importa onde acabe. Ouvindo isso, Yui sorri e diz que ama isso nele, e o convida para acampar com todos. Masugo hesita, preocupado que alguém possa descobrir sobre eles, mas Yui dá de ombros dizendo que não tem problema. Eles estão chegando no aniversário de 1 ano de qualquer maneira. Masugo ri, dizendo que talvez seja a hora de eles começarem a seguir em frente também, assim como tudo ao redor deles. Mais tarde, quando as equipes de contabilidade e planejamento chegam ao local do acampamento, Masugo pergunta nervosamente se está mesmo tudo bem que tenham transformado sua viagem casual em família numa reunião da empresa. A esposa de Maeda, a senhorita Shiori, diz a ele carinhosamente para não se estressar com isso. Após deixarem a bagagem no chalé, todos saem para explorar. Assistindo todos se divertirem no rio, Shizuno senta-se quietamente, sentindo-se um pouco desconfortável por causa da diferença de idade. Sumi se junta a ela e sugere que relaxem juntas. Enquanto isso, Yui ajuda a senhorita Shiori na cozinha e pergunta curiosamente se ela e Maeda mantiveram um relacionamento em segredo quando estavam namorando no trabalho. Senhorita Shiori admite que eles eram péssimos em esconder e acabaram anunciando que estavam namorando, mas sorri e diz que na verdade está guardando um segredo de Maeda agora também. Yui ri e se oferece para ajudar. Masugo entra na cozinha e descobre que a senhorita Shiori planeja surpreender Maeda para o aniversário dele, já que ele estará fora na próxima semana. O bolo já está escondido, eles só precisam de uma ajudinha para decorar. Yui e Masugu pedem para as crianças distraírem Maeda, que começa a ficar desconfiado, mas Yuto e Yukikawa conseguem mantê-lo ocupado. Quando finalmente surpreendem Maeda com o bolo, ele se ilumina e diz que vai colocar uma foto dele como seu novo papel de parede do celular. Mais tarde naquela noite, todos riem, dizendo que nunca viram Maeda parecer tão genuinamente feliz. Masugu, sentindo que o momento é certo, pensa que finalmente pode ser a hora de revelar seu relacionamento com Yui. Quando Yui lhe dá um pequeno aceno, ele reúne coragem para falar, mas a conversa toma um rumo repentino quando alguém pergunta a Sumi o que ele faz em seus dias de folga. Sumi timidamente admite que passa a maior parte do tempo lendo ou ouvindo música, mas ultimamente ele também tem saído com sua namorada. Todos ficam chocados ao saber que Sumi está namorando, e ele casualmente revela que sua namorada é mais velha, bonita e geralmente escolhe os lugares que eles vão. Ao ouvir isso, Shizuno agarra o espeto de Sumi para calá-lo antes que ele acabe falando demais.
Sumi ri, assegurando-a de que ele não estava planejando citar nomes. Masugu observa o caos se desenrolar e ri para si mesmo, pensando que definitivamente perderam a chance novamente ontem à noite. Na manhã seguinte, Masugu acorda cedo e decide dar um passeio. Mas para sua surpresa, ele esbarra em Yui do lado de fora. Ela brinca que talvez ambos tivessem a mesma ideia, ou talvez ele estivesse secretamente a seguindo. Enquanto caminham, Yui se pergunta em voz alta se a magia da fogueira realmente deixa as pessoas mais à vontade, já que ontem à noite foi tão animado e divertido. Então, ela de repente para, e sorrindo radiante, diz que quer finalmente contar a todos que eles estão namorando. Masugu sorri e concorda. Ele também estava sentindo que já era a hora. Yui sugere que eles comecem com Yuto e Yukiko, e planeja convidá-los para almoçar para dar a notícia. Mas antes mesmo de se moverem, eles ouvem Shizuno repreendendo Sumi por ser muito formal, mesmo quando estão juntos. Ao notar eles por perto, Yui congela em choque. Masugu sorri casualmente e diz: "Está tudo bem, nós também estamos namorando." No final, eles acabam não contando a Yuto e Yukiko, e a viagem de acampamento termina sem grandes anúncios. De volta ao escritório, Shizuno informa Masugu que ele assumirá novas responsabilidades em breve. Surpreso, ele pergunta se ainda será transferido, mas Shizuno ri, dizendo que era apenas fofoca. Ela explica que a empresa tem grandes expectativas para ele, agora que ele passou no exame de contabilidade de nível 1. Masugu imediatamente envia uma mensagem para Yui para compartilhar a boa notícia de que ele não será transferido afinal. Mas antes que ela possa responder, ela recebe uma ligação inesperada do RH pedindo que ela vá até o escritório. Lá, um homem a informa que ela será transferida para o Departamento de Relações Públicas e precisa se preparar para repassar seus projetos atuais. Sentindo-se um pouco abatida, Yui volta para sua mesa e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Depois ela manda uma mensagem para Masugu sobre isso, e ele imediatamente liga para saber como ela está. Ele pergunta se ela está bem, sabendo o quanto ela se dedicou ao trabalho no departamento de planejamento. Yui admite que ficou chocada no início, mas estranhamente, um sentimento de realização a invadiu. Masugu ri, dizendo que ela é realmente incrível. Enquanto isso, ele estava surtando apenas por causa de um boato de transferência. Yui o provoca sobre sair para beber com Maria Morazono, mas ele ri e diz que apenas comeram ramen. No escritório, Yui termina suas tarefas e encontra um e-mail de Kiribayashi encorajando-a e dizendo que o departamento de PR seria um ótimo lugar para ela crescer. Mais tarde, Yukiko e Yuta a convidam para jantar. Enquanto estão comendo, Yui finalmente dá notícia sobre sua transferência. Eles acenam com a cabeça dizendo que já tinham uma suspeita, já que ela estava se encontrando muito com o gerente de seção ultimamente. Eles a incentivam dizendo que relações públicas é algo importante, basicamente uma promoção. Mas Yuta brinca dizendo que ainda dá vontade de chorar um pouco. Yukiko repreende-a e diz a Yui para contar com ele sempre que precisar de apoio. Emocionada, Yui concorda com lágrimas nos olhos. Então, com um suspiro profundo, ela admite que há mais uma coisa que nunca teve coragem de dizer. Ela e Masugu estão namorando. Yuta reage completamente chocado, enquanto Yukiko apenas sorri e diz que já sabia, fingindo surpresa para efeito. Yukiko lembra como eles às vezes pareciam suspeitamente próximos, fazendo Yui corar muito. Rindo, Yui diz que também quer ouvir sobre a vida amorosa deles, mas eles apenas murmuram que vão compartilhar se algum dia tiverem uma que vale a pena contar. Mais tarde naquela noite, após comparecerem ao casamento de Tamiura, Masugu e Yui voltam para casa juntos. Masugu ri, dizendo que não esperava que Tamiura começasse a chorar no palco daquele jeito. Yui, sorrindo suavemente, diz que este momento a lembra de quando costumavam ir para casa juntos antigamente, e murmura alegremente que realmente passaram por muita coisa antes de finalmente ficarem juntos. Em um flashback após a festa da empresa, Yui manteve seu habitual jeito carrancudo com Masugu no trabalho, mas pouco a pouco, ela também começou a se abrir para ele. Certo dia, ela timidamente agradeceu a ele pelo feedback no último projeto dela, e Masugu ficou vermelho, pensando consigo mesmo que ela era 100 vezes mais fofa quando mandava mensagens de texto de maneira tão gentil assim. Ela casualmente perguntou se ele queria visitar uma cafeteria de sobremesas com ela no próximo dia de folga dele, e ele concordou ansiosamente, mas ficou ainda mais confuso sobre onde estava com ela. Enquanto andavam juntos no elevador, Masugu nervosamente elogiou o cabelo dela e estava prestes a se declarar quando um grupo de colegas de trabalho de repente entrou, matando o momento. Mais tarde naquele dia, enquanto eles passavam um tempo juntos, Masugu percebeu que Yui tinha realmente arrumado o cabelo exatamente do jeito que ele gostava. Ver esse pequeno gesto fez com que ele sentisse que talvez pudesse seguir em frente se tivesse apenas um pouco mais de prova de que ela sentia o mesmo. Ele brincou que ela deveria estar anotando porque essas eram lições de vida importantes. E ele carregou a caixa dela, fazendo Yui admitir felizmente que estava contente de ter vindo. Em um momento, um funcionário pediu se eles posariam para uma foto com o stand promocional da loja, dizendo que poderiam ganhar um doce de edição limitada. Envergonhados, mas sorrindo, posaram juntos, ficando um pouco próximos demais. Mais tarde, quando a chuva começou a cair, Masugu ofereceu a Yui a possibilidade de dormir na casa dele, já que não ficava longe de onde estavam. Em casa, ele se perguntou nervosamente por que ele a convidou em primeiro lugar. Quando Yui saiu do chuveiro, ele instintivamente se moveu em direção a ela, mas rapidamente se recompôs, lembrando que ainda eram colegas de trabalho. Em vez disso, ele desajeitadamente disse a ela para secar o cabelo adequadamente. Em outra festa de trabalho, alguém perguntou a ele: sim, como estão as coisas com a namorada dele? Enquanto outro colega declarou em voz alta que namorar alguém do trabalho parecia um pesadelo.
Masagu, ouvindo tudo isso, gemeu internamente como se precisasse de outro lembrete quando já estava em espiral sobre esses medos exatos. Mais tarde naquela noite, ele ouviu alguém mencionar que Yui estava prestes a voltar para casa bêbada e sozinha. Entrando em pânico, Masagu correu para encontrá-la. Quando a alcançou, ele a repreendeu por ser imprudente. Yui friamente disse para ele não segui-la, mas Masagu, com o coração acelerado, soltou que ela não tinha a ideia errada porque ele gostava dela. Virando-se, o rosto de Yui ficou vermelho brilhante e Masagu admitiu que estava com muito medo de tomar uma atitude antes, porque não queria perder o sorriso dela. Para sua surpresa, Yui confessou em voz baixa que também gostava dele, mas admitiu que estava apavorada, que as coisas ficariam estranhas entre eles no trabalho ou que o que quer que tivessem não durasse. Masagu assentiu, dizendo que entendia. Mas mesmo assim, ele não queria continuar apenas colegas de trabalho fingindo que nada estava acontecendo. Ele sugeriu o óbvio, eles podiam simplesmente namorar em segredo. Yui sorriu e concordou imediatamente, imaginando por que nenhum dos dois pensou nisso antes. Nos dias de hoje, enquanto caminham juntos, Yui ri e diz que está genuinamente animada para tudo o que está por vir com ele. Masagu sorri e diz que sente o mesmo. Mais tarde no elevador, Masagu pergunta casualmente se ela está começando no novo departamento hoje. Lui acena com a cabeça, dizendo que está entrando em um novo capítulo. Masagu lhe dá um sorriso orgulhoso, dizendo para ela arrasar no departamento de relações públicas. Ao sair do elevador, ambos pensam secretamente para si mesmos. Ainda sou apaixonado pelo meu trabalho. Isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Inscrevam-se se gostaram e assistam mais anime no canal. Vejo vocês no próximo.